Saudações, saudações às pessoas que até aqui chegaram de forma induzida através de link, e saudações também às pessoas que chegaram aqui induzida através da sua própria espiritualidade, através da sua própria intuição. Bom, hoje eu tô aqui guiado pela espiritualidade como um todo para poder fazer uma consulta coletiva, né? Para poder a espiritualidade te dar um recado pro seu momento, seja lá o que você esteja vivenciando. E a gente tem aqui o primeiro tarô, que não vou colocar pedras, cristais, nem nada para vocês se escolherem ou se conectar. Vou colocar da mesma maneira como às vezes eu me conecto quando eu faço qualquer tipo de consulta, que colocar para vocês escolherem qual tarô vocês se identificam mais, qual tarô vocês sentem que devem escolher para poder receber um recado da espiritualidade para o seu momento. Primeiro a gente tem esse tarô aqui, o tarô neon, esse fundo de galáxia. Segundo, a gente tem o Art Novel Golden, esse douradinho. E o terceiro, a gente tem um dos decks mais lindos já feitos, que é o Prisma Visions, esse com o olho no meio. A gente tem essas três opções. Vocês podem pausar o vídeo para poder ver qual que vocês querem escolher. Eu já vou abrir aqui a primeira opção com o Tarô Neon, poder ver o que a espiritualidade tem, qual o recado dela para o seu momento, seja lá para o que você esteja vivenciando. Eu vou colocar esse vídeo aqui como um vídeo atemporal, né? Embora tenha sentido que deveria gravar ele agora, nesse exato momento. Parei tudo que eu estava fazendo para eu poder vir gravar isso, porque minha cabeça já estava aqui não me deixando em paz. Então eu espero que faça sentido, espero que bata. O que não bater, vocês podem escolher um outro baralho. E se não fazer sentido nesse momento, é só não absorver, porque consulta de tarô ela não é sentença para ninguém, ela é só redirecionamento. E aqui a gente vai ver o que a espiritualidade tem a dizer pro seu momento, o que ela tem para falar. Inclusive eu espero que o áudio também esteja bom, porque estou fazendo isso aqui de maneira extremamente caseira. Olá, espiritualidade, qual recado será ter andado para as pessoas que vão visualizar esse vídeo? O que será que quer dizer essas pessoas? Dois de ouros. O 2 de paus, 2 de ouros, agora me fez lembrar muito do 10 de paus, né? Como se tivesse pessoas que estivessem vivenciando certos tipos de situações da qual estão se sobrecarregando demais. Então, carregando muitas responsabilidades nas costas da qual não deveria estar carregando, né? Estivesse se submetendo a trocar os pés pelas mãos, colocando a carruagem na frente dos bois, para poder resolver logo tudo da maneira como acredita que tem que resolver. Só que tudo no seu tempo, né? Espiritualidade, qual o recado que você vai ter a dar pro momento das pessoas que se conectaram com essa carta? Nove de paus, é justamente isso, fala muito sobre essa questão, né? Da teimosia, da insistência dentro de um certo tipo de comportamento ou ato que a pessoa esteja tendo. Talvez ela tá com, vocês possam estar com algum tipo de compromisso, né? Algum tipo de missão que vocês têm que cumprir, algum tipo de dever. Só que para poder se ver logo livre, né, dessa situação, vocês estão querendo fazer tudo ao mesmo tempo, tá querendo ajeitar tudo, é justamente três de paus, tá querendo tudo ajeitar agora, fazer, levar tudo assim de uma maneira, preciso ajeitar isso agora, preciso terminar isso agora, porque quer se ver livre, né? Que também tá falando sobre pessoas que estão passando por certos tipos de momento de necessidade emocional, né? Questão de algum tipo de vazio que elas podem estar vivenciando dentro delas atualmente. Uma percepção de algo que esteja faltando dentro dos sentimentos dela. Espiritualidade. 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 Aqui tá falando muito sobre autossabotagem.
Esse três de paus no meio, né? Ele tá falando muito justamente, só uma confirmação do que eu tava dando, que as pessoas que se conectaram com esse baralho, as pessoas que quiseram, pararam aqui para poder ver essa mensagem em específico, que está oculto. Aqui tá falando muito sobre pessoas que elas estão dentro de uma situação aonde finalmente elas chegaram nisso, né? E aqui vem no final 10 de paus só para poder confirmar justamente o que eu tava falando. Porque quando eu embaralhei, vi muito 10 de paus na minha evidência. E aqui tá falando justamente sobre isso, tô até me arrepiando. Aqui tá falando muito sobre essa questão, né, da pessoa que tá vivenciando algo do qual ela queria vivenciar, só que talvez as responsabilidades vieram de uma maneira da qual elas não estão imaginando, da qual elas não imaginaram no caso. Me arrepio todo aqui. E tá falando muito sobre a insistência, né, de querer resolver as coisas muito pra ontem, sabe? Querer ajeitar tudo pra ontem, querer resolver logo as coisas da maneira como tem que ser resolvida, só que não é bem assim, sabe? O 9 de paus oposto aqui à carta da justiça, tá falando muito sobre um ato do qual você tá tendo aí que não é um ato que é pra você ter. É como se você estivesse se comportando de uma maneira errônea e você sabe disso, tem noção. Só que a sua teimosia, ela fala muito mais alto, né? O seu achar que está certo e querer fazer da sua maneira, ela fala muito mais alto do que a sua intuição. Então, você se dispersa muito, né? Dessa questão de ouvir sua intuição e ouvir o que você quer fazer. Aí você meio que se desequilibra dentro dessa situação. Dentro de situações que te exigem escutar a sua intuição. E aqui embaixo, né, quando a gente vem pro 4 de ouros oposto à rainha de paus, demonstra muito sobre uma pessoa que é muito insistente, sabe? Passa da teimosia, porque o 9 de paus, ele já é o enforcado, só que de uma maneira, eu vejo dessa maneira, né? O 9 de paus, ele é o enforcado, só que de uma maneira muito mais do lado negativo do enforcado, né? Porque quando a teimosia ela ultrapassa, ela vira insistência. Porque a teimosia, até então, até certo determinado momento, ela é algo inteligente, né? É uma ação inteligente. Porque você às vezes está teimando sobre algo que você acredita que é verdade, sobre algo que você quer, até aí tá tudo tranquilo. Só que o problema é que quando aquilo ali vira insistência, dentro da minha perspectiva, é uma insistência da qual você sabe que aquilo ali não vai dar certo, mas você quer que aquilo dê certo, porque o 9 de paus fala muito sobre esse comportamento. E como tem um 4 de ouros aqui embaixo do 9 de paus, aqui demonstra algum tipo de frustração que está dentro de você, né? Tem alguma coisa que você queria que fosse de uma maneira, só que não é dessa maneira, mas ainda assim você insiste em colocar na sua cabeça que você queria que fosse dessa forma. Por isso, aqui tá falando muito sobre a questão de autossabotagem. E quando vem aqui o 4 de ouros oposto à rainha de paus, demonstra muito uma pessoa da qual, tipo assim, ela, de uma maneira ou de outra, ela quer transformar aquilo ali, né, aquela teimosia dela, aquela insistência dela em realidade. Ela quer que aquilo ali realmente se torne real, porque para ela é muito difícil aceitar o que realmente aconteceu, ou aceitar o que realmente é. Porque o 5 de copas aqui no meio fala muito sobre essa questão da frustração, né? Então é uma pessoa que se encontra frustrada, é uma pessoa que não quer deixar de ser teimosa, não quer deixar de insistir no que ela está insistindo, porque senão a frustração vai tomar parte dela. E ela não quer viver frustrada. É muito mais fácil para você que está vivenciando isso, você vivenciar essa ilusão de que é isso, vai dar certo, em um momento vai dar certo, do que você olhar que não é isso, não vai dar certo, não vai ser dessa maneira, não tem que ser dessa maneira, porque é muito mais complicado, né? Você vai se ver de uma maneira da qual não vai ser muito confortável pro seu ego e pro seu orgulho também, porque a autossabotagem aqui tá falando muito sobre algo que vem do orgulho e do ego, por conta do 9 de ouros oposto à carta da morte. O 8 de copas, oposto ao 5 de ouros, demonstra uma pessoa que tem que sair de algum tipo de situação onde proporciona uma questão de carência para ela, né? O 5 de espadas, ele aqui já demonstra pessoas que vivenciou ou pode estar vivenciando algum tipo de situação ou de relação da qual ela está sendo tapeada, está sendo passada a perna, ela não olha muito para essa questão, né? Pode não tá levando muito isso em consideração, porque esse 8 de copas oposto o 5 de ouros fala muito sobre a necessidade da pessoa dar as costas para aquilo ali que ela acha que preenche ela, né? O 5 de ouros é uma carta que vai falar muito sobre essa questão da necessidade, da carência, da falta. Então, tem pessoas aqui que não tá sabendo assimilar e entender da onde que esse vazio ele surge,
né? Da onde que surge essa falta? Da onde vem essa falta? Não consegue lidar com isso. E, tipo assim, ao invés de lidar com isso da maneira como tem que lidar, a pessoa, ela acaba vivenciando certos tipos de situações da qual não é para estar vivenciando. Ela simplesmente deveria dar as costas no sentido de se desapegar daquilo que ela sabe que está sendo fútil e supérfluo para ela, né? E quando a gente vem para baixo, que tem o 6 de ouros oposto ao 2 de espadas, com o eremita no meio, fala muito sobre essa questão de, tipo assim, a pessoa ela pode estar vivenciando algum tipo de solitude interna, só que rodeado de pessoas, da qual não completa ela da maneira como ela queria ou da maneira como ela espera, né? Porque o 6 de ouros é uma carta, de novo o calafrios e arrepio. O Seis de Ouros, ele fala muito sobre essa questão, né, de você estar ali, do compartilhar. Então vai falar muito sobre o social também, em determinado aspecto. Oposto ao Dois de Espadas, é como se essa pessoa ela tivesse se inibindo de viver a solitude, porque a solitude ela vê muito como uma solidão, né? Ela não está conseguindo ver a solitude da maneira como ela realmente deveria ser, para ela enxergar certos tipos de coisas que ela deveria enxergar. Então, para ela, é muito melhor você estar mal acompanhada do que sozinha, né? Então, tipo assim, tem pessoas aqui que podem estar vivenciando certos tipos de relações, da qual deveria colocar um ponto final, porque pode estar se auto-sabotando, sabe? Estar por perto de pessoas da qual não deveria estar. Aqui demonstra certos tipos de atitudes que essas pessoas podem estar tendo consigo mesmo, de estar sendo muito inconveniente com si mesmo, mas ser conveniente para as outras pessoas, né? Ter certos tipos de atitudes que é mais conveniente para as outras pessoas do que para sua própria pessoa. Então é uma pessoa que está se auto-sabotando no sentido de não consegue ficar só, porque a solidão meio que toma conta dela e ela não consegue lidar com essa solitude em diversos aspectos. Quando a gente vem aqui para baixo, né, nas 5 cartas que eu peço para a espiritualidade ela dar meio que um resumo assim, a gente tem o 9 de ouros, oposto à carta da morte. Então, aqui demonstra uma pessoa que ela precisa se desfazer de algum tipo de ego, de algum tipo de orgulho, de algum tipo de perspectiva que ela tem. O 9 de ouros, ela vai falar muito sobre essa questão, né, dentro do Prisma Visions, embora isso aqui não seja o Prisma Visions, ele vai falar muito sobre uma questão do recebimento que a pessoa tem baseado em todo o ato dela, em todo o suor, em toda a luta. Então, quando ela vem oposto ao ceifador, vai falar muito sobre essa quebra de orgulho, sobre essa quebra de algo do qual ela acredita que é verdade, né? Tem coisas aqui dentro da mente das pessoas que escolheram esse deck de tarô que precisam ser desfeitas, precisam ser ressignificadas. E tem pessoas aqui que acreditam, me repito de novo, tem pessoas aqui que acreditam que as coisas são da forma como elas, tipo assim, tiveram um certo tipo de vivência, tiveram um certo tipo de semente que foi plantada, colocada ali na cabeça delas, e de alguma maneira elas cresceram com isso na cabeça, elas alimentaram aquilo ali, e elas precisam se desfazer disso. Às vezes não foram nem semente que outras pessoas colocaram, mas você mesmo, baseado em algumas coisas que você vivenciou. O 7 de espadas, oposto ao 3 de ouros, demonstra pessoas aqui que pararam, né, no meio do caminho com algum tipo de projeto, meio que se deu por perdido, algum tipo de ato que tinham começado, algum tipo de planejamento, algum tipo de projeto em si, e parou no meio do caminho, e não era para ter parado, né? Foi meio que, tipo assim, você jogou chaves de alguns cadeados que eram necessários, de algumas portas que você deveria abrir fora, e é bom que você retome isso de novo, né? A espiritualidade ela tá pedindo para que você volte a agir de alguma maneira aqui, do qual você estava agindo há algumas semanas atrás, há alguns meses atrás, em relação a algum projeto, a algum tipo de coisa que vocês tinham na cabeça para poder iniciar, para poder dar continuidade. Porque esse 7 de espadas aqui demonstra uma questão de autossabotagem dentro de algum tipo de parada que a pessoa deu em relação a algo que que ela tinha iniciado, que ela tinha começado. E se tivesse continuado, talvez algumas coisas já estariam diferentes dentro de algumas situações que vocês estão vivenciando. E o Rei de Espadas, ele pede para que... O Rei de Espadas, ele vem, né, como uma carta para poder trazer clareza e discernimento, né? Pedindo para que vocês consigam
trazer algum tipo de discernimento e clareza para o seu psicológico, para o seu mental, no sentido de que você consiga realinhar as coisas da devida maneira, do qual vocês sabem e sentem dentro de vocês, que devem ser reorganizadas, que devem ser mantidas. A Rei de Espadas pede muito para que você enxergue as coisas de uma maneira totalmente distinta da qual você está vendo. Porque aqui fala muito sobre essa quebra de paradigma, né? Como abriu as cartas falando muito sobre essa questão de insistência e teimosia, o Rei de Espadas ele vem para poder pedir para que você quebre essa sua teimosia, para que você esteja aberto ou aberta para poder receber certos tipos de mensagens, recados, até mesmo um certo tipo de... Qual é o nome que eu posso usar? Não são mensagens não, mas algum tipo de auxílio que a sua espiritualidade pode estar trazendo através de sinais de outras pessoas, para que você entenda que existem maneiras ao qual você está agindo dentro dos seus momentos aí, né, recentemente, que não vai te levar para o lugar que você está imaginando, né? Então a espiritualidade ela não quer que você fique iludida em algum ato que você está se iludindo de alguma forma, de alguma maneira. E no final aqui, né, eu perguntei o que está oculto, caiu 4 de paus e a carta do 10 de paus. Aqui demonstra que vocês ficarem se auto-sabotando no sentido de querer resolver tudo pra ontem, querer deixar as coisas sempre resolvidas. Tipo assim, ai, vou fazer logo isso tudo hoje à noite, mesmo cansada, porque amanhã quando eu acordar não vai ter mais nada pra poder fazer. Não vai ser bem dessa maneira, sabe? Você pode acordar com problemas na encanação, problema na fiação da sua casa. Então é bom que... É só exemplo, tá? É bom que vocês tenham a devida paciência, né? Fazer as coisas uma coisa de cada vez, agir de maneira assim, com cautela em relação a tudo. Porque aqui demonstra uma energia muito... a vela chega coisou no meio, né? Aqui fala muito sobre essa questão do cuidado que precisa ter ao caminhar, a questão também de algum tipo de atitude que vocês possam estar tendo dentro da casa de vocês, ou alguma coisa que vocês não conseguiram ajeitar ainda, algum tipo de situação aqui que precisa ser reorganizada, mas ainda não foi reorganizada, e a pessoa ela quer reorganizar de alguma maneira, quer dar uma ajeitada, quer resolver de algum jeito, só que assim, tudo no seu tempo, com calma, com tranquilidade, vai ser resolvido. A espiritualidade ela só pede para que as pessoas que escolheram, né, esse deck tenham mais paciência, porque a espiritualidade é muito presente dentro da vida de vocês. E se vocês estão ouvindo essa mensagem e chegaram aqui de alguma maneira, é porque, querendo ou não, meio que um empurrãozinho dela para vocês, para que vocês consigam absorver com mais clareza o que elas estavam tentando, o que ela estava tentando te mostrar durante todo esse tempo. Para quem escolheu esse deck, é isso, tá? Agora eu vou abrir o segundo deck. As pessoas que escolheram o segundo deck, ou para as pessoas que vão ficar vendo o vídeo todo, espero que faça sentido para vocês. E se não fazer sentido nesse momento, pode fazer sentido em um outro momento. E também se não fizer sentido em um outro momento, vocês jogam pro universo, tá? E também peçam para que certas coisas não façam sentido, porque tem muita coisa aqui, infelizmente, a gente não quer que bata. Vamos lá. Espiritualidade, qual a mensagem, qual o recado a senhora tem a dar para as pessoas que se conectaram e escolheram esse segundo baralho? Espiritualidade se faça presente, espiritualidade me traga clareza, me traga discernimento, entendimento, a poder entender o que vocês querem mostrar. Esse baralho já tem uma energia diferente, né? Ó, Valete de paus, a carta da justiça, eu tô me arrepiando todo. Dor de espadas. E tem pessoas aí com uma energia muito ariana, né? Embora o sol esteja em leão, a energia muito ariana. Pessoas que estão com uma energia de iniciativa muito forte, muito volumosa recentemente dentro da maneira como elas querem agir. Valete de paus fala muito sobre essa questão, né, da atitude, da vontade. Vamos ver o que a espiritualidade tem de recado para o momento das pessoas que escolheram esse Artidoso Golden. Espiritualidade, Rei de Espadas, olha. Rei de Espadas.
6 de espadas. Vixe, cheguei a me arrepiar. A energia tá forte. Saudações, salve suas forças, salve suas energias, espiritualidade. Tem algum tipo de mudança para as pessoas que escolheram esse baralho aqui. Ou as pessoas que escolheram esse baralho estão passando por alguma mudança. Uma mudança positiva. Algum tipo de perspectiva nova. Nossa, meu Deus, estou me arrepiando todo. Algum tipo de perspectiva nova que as pessoas tiveram, né? Estão tendo. Algum tipo de mudança no plano mental delas. Trouxeram algum tipo de tranquilidade. Ou vem trazendo algum tipo de tranquilidade. É, justamente. O enforcado está falando muito sobre essa questão, né? Da mudança de perspectiva, a mudança de visão que essas pessoas que escolheram esse baralho estão tendo recentemente. Elas tiveram, é como se fosse um insight mental, um insight espiritual. E muito desse insight espiritual, muito dessa clareza que eles estão tendo, que vocês estão tendo aí, tá trazendo uma energia mais próxima, sabe, para vocês. É como se a espiritualidade ela tivesse conseguindo ter mais acesso a sua intuição, tentando te mostrar as coisas, tentando trazer clareza para você, com essa perspectiva que você começou a obter agora. 3 de paus. Rainha de copas. Ó, tem uma entidade cigana. Uma entidade cigana que, de alguma maneira, de alguma forma, ou acompanha as pessoas que escolheram esse baralho aqui, ou elas são dessas pessoas que escolheram esse baralho. Porque acompanhar e fazer e ser mãe, né, é totalmente diferente. A Rainha de Copas, dentro desse baralho, desse meu baralho aqui, fala muito sobre entidade cigana, né? Pombagira cigana, entidade de linhagem ciganas. Tem algum tipo de situação que as pessoas que escolheram esse baralho aqui pode vivenciar de justiça recentemente. Algum ato. Justiça eu falo no sentido de. Não como se vocês tivessem vivenciado injustiça. Não vejo isso. Não de forma muito clara, pelo menos. O que eu consigo notar aqui e perceber é alguma coisa vindo para a vida de vocês com um sentimento de concretização, como se isso fosse um ato justo, sabe? Não como se vocês tivessem vivenciado algum tipo de injustiça, mas no sentido de que 10 de paus de novo. Mas no sentido de que, assim, esse ato de conclusão, de concretização que vem para a vida de vocês, dentro de uma perspectiva assim, mais ampla, complexa e de terceira pessoa, é como se fosse justo, né? Como se vocês estivessem vivenciando situações difíceis e complicadas, e agora essa realização e essa concretização, ela vem de uma maneira que faz com que tudo isso que você passou, em vez de te sufocar, faça com que você respire. E a partir desse momento, dessa situação, meio que vocês conseguem meio que se aliviar assim, sabe? Por isso que tem essa questão de parecer algo justo. Espiritualidade. 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 Tem alguma finalização que vai acontecer na vida de vocês recentemente. Alguma coisa. O que está oculto? Espiritualidade. Tem alguma coisa, o que está oculto? Ixi, olha, meu Deus, me arrepiei todo. Aqui é uma outra entidade se fazendo um presente dentro desse deck. Olha só. Rei de paus no fundo. Vixe, energia muito forte, daqui a pouco eu vou virar aqui um para-raio de energia. Tanto calafrios que eu tô sentindo. Olha só. Aqui a espiritualidade, ela tá mostrando que vocês vão vivenciar algum tipo de finalização dentro da vida de vocês. Tem alguma coisa dentro da vida de vocês que, tipo assim, fazia parte da vida de vocês por um bom tempo. Algum tipo de situação que poderia agregar em algo. É algo que talvez já faz muito tempo, né?
Eu não sei se é alguma coisa relacionada a trabalho, alguma coisa relacionada a algum tipo de situação assim que precise dessa finalização ou que necessita dessa, dessa mudança. Eu vejo aqui uma situação, né? Porque assim, veio a carta do ceifador e a carta do 8 de paus opostas. Vieram assim. Cada, na verdade, veio assim, né? Porque tá contrário aqui. E aqui demonstra alguma coisa que vai. Algum ciclo que vai se fechar dentro da sua vida, mas não é de uma forma. No sentido negativo, é no sentido positivo. Possa ser que quando você receber essa notícia, né? Quando isso vier a acontecer, talvez te afete emocionalmente de uma maneira um tanto quanto negativa. Pode trazer uma questão de instabilidade e de desespero também. Mas é a espiritualidade agindo para que você migre para um outro lugar, faça algum tipo de mudança dentro da sua vida. Porque aqui também demonstra, eu não posso nem mostrar essa carta, porque a carta é do diabo e tem coisas aqui, né, que é um tanto quanto censuráveis. Então eu preciso... Enfim, essa carta aqui, ela tá falando muito sobre um momento que você tá vivenciando de ambição, de sensação de poder, de estar se sentindo muito... uma energia muito poderosa, né, por perto. Como se tivesse algo conectado com você de uma maneira muito que direta, sabe? Por mais que você não tenha acesso, é como esse copo d'água e essa vela aqui. Como se eles estivessem conectados, mas por mais que tenha algo aqui no meio, algum tipo de interferência, ainda assim eles conseguem se interligar um no outro. Então, aqui demonstra pessoas que podem estar vivenciando uma sensação de empoderamento. A vela chega e estalou. De empoderamento, de poder, de sensação assim, sabe? De estar se sentindo bem consigo mesmo. E toda essa energia não é por acaso. Aqui tem uma entidade presente, muito presente ultimamente. E ela vem tentando trazer uma questão de racionalidade, mas não é uma racionalidade do qual você inibe o seu emocional, não. Totalmente pelo contrário. A partir do seu racional, que você vai entender o seu emocional. E essa entidade, ela tá te acompanhando, não é de hoje. Tipo, não é de agora, no caso, né? É algo que já veio por um bom tempo. Só que atualmente ela tem conseguido e tentado mais uma comunicação para que você consiga perceber e enxergar o que ela está querendo mostrar dentro da sua vida, sabe? Os atos que ela vem tendo, toda uma questão assim muito mais complexa. Esse baralho aqui, ele tá falando muito sobre pessoas que vêm vivenciando um certo tipo de instabilidade, muito dentro da sensação de solitude, com a solidão, e instabilidade tanto na questão material ou financeira, tanto quanto nas emoções, sabe? Então é uma instabilidade que não está só na área psicológica, é uma instabilidade que está dentro da área emocional, dentro da área psicológica e dentro da área material, né? Então, é sobre um dia estar se sentindo bem consigo mesmo, se acordar, se olhar no espelho, se amar, se sentir bem, se sentir muito tranquilo, com sua própria pessoa muito tranquila, mas no outro já tá um pouco incerto, já tá um pouco incerta, já tá um pouco receoso em relação à sua própria pessoa, a forma como se comporta, a forma como se sente. E tem a questão também do material e o financeiro que pode não estar bom o suficiente e acabar trazendo uma instabilidade pro mental também. Então, assim, são instabilidades, né, que vocês vêm vivenciando, mas muito dessa instabilidade que você vem vivenciando é algo que você pode mudar. Rei de paus no fundo. Então, assim, achei que eu me arrepiei agora. Aqui demonstra pessoas que não estão conseguindo dormir direito, tipo, não conseguem estar tendo noites muito tranquilas, né? São pessoas aqui que estão vivenciando certos tipos de instabilidade, na verdade. Elas estão internamente, né, tentando ser forte e não tá conseguindo perceber o que machuca elas. É como se fossem pessoas que tá vivenciando algum tipo de ilusão em relação aos próprios sentimentos, sabe? É uma pessoa que tá com uma máscara. E de alguma maneira não tá conseguindo notar isso, não tá conseguindo perceber.
tem aqui um ato, né, de parecer estar sendo, mas não está sendo. É como se estivesse parecendo ser estável, parecendo ser emocionalmente bem, mas não estando emocionalmente bem e emocionalmente estável internamente. Mas está conseguindo externalizar isso de alguma forma, de alguma maneira. Porque são pessoas que, assim, querem tomar diversos tipos de atitude ao mesmo tempo também. Olha só. 10 de paus oposto ao cavaleiro de paus. São pessoas que elas estão dentro de uma energia de impulsividade muito grande. Então, ao mesmo tempo que elas querem fazer aquilo, elas querem fazer isso também. E tá dentro da mesma energia das pessoas do deck 1. E tá... Quer fazer isso, quer fazer aquilo, sabe? Mas aqui não são pessoas só que estão nesse ideal, não. Não são pessoas que só estão no psicológico. São pessoas que estão tomando esse tipo de atitude também, né? Porque muito do primeiro deck são pessoas que ainda estão pensando. Essa responsabilidade toda que elas estão se colocando, né? Vem do psicológico. Delas pensando nas responsabilidades delas que elas têm. Ou que elas acham que têm, que elas acham que são delas. Já que nesse segundo deck são pessoas que estão agindo dessa maneira. Pegando responsabilidades que não são delas para poder agir e simplesmente fazendo isso. Sabe? Vivendo no automático. E aqui também, né? Tem pessoas que podem estar vivenciando algumas questões emocionais que não tá conseguindo. Como é que se diz, meu Deus? Talvez estabilizar o que tá sentindo e o que gostaria de estar vivenciando, né? É como se fossem pessoas que estão dentro de uma situação aqui um tanto quanto, não digo frustrante, mas é uma situação um tanto quanto desconfortável de alguma maneira, né? Dentro do emocional. No geral aqui, né, a energia desse deck, embora seja uma energia que, ao mesmo tempo que tá firme e tá muito confusa, demonstra que essas pessoas, se elas não estiverem passando por algum tipo de mudança recentemente, elas vão passar por alguma mudança. E não é mudança só de local, não é mudança só de cidade, casa, estado, mas é uma mudança também psicológica, uma mudança em questão de pensamentos, de entendimentos e de percepções. São pessoas que elas vão ter uma nova forma de pensar em relação a alguma coisa. Elas vão ter uma maneira diferente, distinta de enxergar certas coisas que elas enxergavam. E tem uma boa parte das pessoas que já estão vivenciando isso, já outras vão vivenciar. E as que estão vivenciando isso, elas precisam continuar dentro dessa linha de raciocínio, porque muito dessa linha de raciocínio nova da qual vocês entraram acompanha, tem um espiritual aqui muito forte, de uma entidade cigana que acompanha muito essa questão dessa evolução de alguma maneira. E essa entidade, né? Aqui tem entidades ciganas, a Rainha de Copas, tem entidades também que não são ciganas, mas a energia de entidade cigana aqui é muito forte. Porque foram 2 baralhos que caíram com energia de entidade cigana. Tanto a Rainha de Ouros, que dentro desse baralho, dentro dos meus jogos, são entidade cigana, tanto quanto a Rainha de Copas. A Rainha de Copas e a Rainha de Ouros. São duas cartas que demonstram entidades ciganas dentro do meu jogo. E pode sim ser entidade que não seja cigana, mas o que eu mais vejo aqui é a energia de entidade cigana muito forte dentro desse jogo. E essas entidades, ela acompanhando, né? Ela fazendo parte dessa nova roupagem, dessa nova ótica dessas pessoas que estão vivenciando isso. E são pessoas que vão vivenciar muitas realizações. Se elas não estão vivenciando concretizações de algumas coisas, elas vão passar a vivenciar. E elas vão passar a vivenciar isso por conta da nova perspectiva que elas estão tendo das coisas, sabe? A mentalidade delas vai ser muito diferente dentro de tudo isso que ela está vivenciando. Mas elas também precisam se desfazer de toda essa responsabilidade que elas acham e acreditam que tem. Olha só. Então são pessoas que vão vivenciar concretizações e realizações aqui, olha só, 4 de paus. Ou tá vivenciando essas realizações ou vão vivenciar. É um sentimento aqui muito bom de concretização, de realização de alguma coisa. Olha essa carta do ser de bem aqui também no meio, olha, demonstrando essa questão da ambição e da vontade. E se tem alguma coisa aí que essas pessoas elas precisam resolver em relação
há certos tipos de atitudes que elas precisam ter, olha. Né? São pessoas que às vezes elas podem estar sendo um tanto quanto impulsivas, que a força caiu do fundo do deck, no caso na frente, e o rei de paus no fundo. Então fala muito sobre essa necessidade de ter o equilíbrio entre, né, a impulsividade, a tranquilidade, a sabedoria na maneira de agir dentro de algumas questões. Dentro desse deck aqui foi isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fez sentido nesse momento, pode fazer sentido em algum outro momento. Mas, se não fez sentido, fica aqui pro último deck que a gente vai tirar agora, o Prisma Visions. E vamos lá. Desculpa. Agora, pra quem escolheu o meu queridinho aqui, olha, Prisma Visions, eu amo esse deck de tarot. Ele é muito alternativo. Muito bonitinho. Espiritualidade, qual o recado e qual a mensagem que a senhora tem pro momento das pessoas que se conectaram com esse baralho para poder ver esse vídeo? 4 de ouros. Vamos ver. Olha, de alguma maneira, esses baralhos eles estão extremamente conectados, porque estão caindo as mesmas cartas. Cavaleiro de ouros, 5 de ouros, Rei de copas. Foram cartas também que caiu no segundo baralho, agora que a gente tirou. Espiritualidade, qual o sinal e qual o recado, qual a mensagem que a senhora quer dar para as pessoas que se conectaram com esse baralho, com as pessoas que ficaram até o final desse vídeo para poder olhar essa mensagem? O Sol e o Eremita. O Eremita também caiu. As pessoas estão vivendo muito dentro do seu próprio eu recentemente, né? Dentro desses 3 decks, as energias que mostram, são pessoas que estão vivenciando, olha o arrepio, são pessoas que estão vivenciando solitude. Só que umas pessoas elas estão conseguindo entender o que a espiritualidade está querendo mostrar com essa solitude que elas estão vivenciando. Já tem outras que estão perdidas com essa solitude, sabe? E muito do que a espiritualidade ela está querendo dizer, está querendo mostrar, é sobre o potencial e a capacidade que esse momento de solitude pode proporcionar para essas pessoas, caso elas consigam lidar com todo esse estar só, sabe? Com todo esse silêncio. Porque os 3 decks de tarô falou muito sobre essa questão da solitude. E tem pessoas que precisam muito ressignificar o que significa a solitude para elas. Pessoas que não sabem lidar com o estar só. Mas é um estar só de forma física, porque espiritualmente ninguém está só, na verdade. Principalmente quem se conectou com esses baralhos aqui. A espiritualidade, qual é o recado que a senhora tem a dar, né, para as pessoas de ouros? Qual é o recado que a senhora tem a dar para as pessoas que escolheram esse deck, que se sentiram conectados com esse deck? O que vocês têm a dizer para as pessoas que pararam para poder escolher essa? Olha só. Valet de paus de novo, caindo aqui. E As de paus. Eu não vou tirar eles porque eu não sinto que deveria. Está falando muito sobre uma iniciativa que as pessoas precisam tomar. Algum tipo de ação que essas pessoas precisam tomar. Ah, chega, tô me arrepiando de novo. Esse daqui eu vou deixar. 5, o Hierofante e 8 de espadas. É muito sobre o que eu tava vendo. Aqui a espiritualidade, né, o Papa, o Hierofante, tá falando muito sobre algo que você aí, que escolheu esse deck, sabe que é verdade, sabe que é isso que eles estão mostrando, sabe que é isso que eles estão revelando pra você, mas pra você é muito difícil enxergar isso. Pra você não quer enxergar isso dessa maneira, você não quer enxergar isso dessa forma, porque pra você, possivelmente, você vai sofrer ou você vai se frustrar. É que demonstra algum tipo de situação onde a pessoa ela não quer enxergar a verdade e quer se esconder atrás do que ela queria que fosse verdade, do que ela não sabe, ou do que ela finge que não sabe. Verdade, né? Vamos lá. 8 de copas, Imperatriz, Rainha de ouros. Vamos lá. Vamos pela esquerda agora. Esquerda e direita. Espiritualidade, qual o recado, qual a mensagem sinal que vocês têm a dar para as pessoas que pararam, né, e escolheram, se conectaram com esse deck de tarô?
força. 8 de copas, achei que não ia cair. 5 de ouros. Olha, tem gente aqui que tá duvidando muito da espiritualidade. Tem pessoas que, de alguma maneira não quer enxergar e olhar o que eles estão tentando mostrar. É a intuição, olha, são pessoas que estão achando que são paranoicas ou não querem ver o que de fato é aquilo ali. Tem pessoas aqui que estão se permitindo e estão se dando o prazer de se iludir. Porque querem mesmo. Porque a espiritualidade já deixou tudo claro. 10 de copas. Pessoas que querem ficar presas, né, dentro de momentos e vivências. Pessoas que estão aqui, ó, dentro de todo presa dentro da torre, né? Pra ser muito sincera. Presa dentro da torre, querendo vivenciar ali coisas que já passaram e que não fazem mais sentido, mas quer vivenciar porque faz ter sentimento bom. Se o sentimento fosse tão bom que isso te proporciona, você não estaria da maneira como você tá. Espiritualidade. 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 O que é que está oculto, espiritualidade? Olha só. 4 de ouros e 9 de paus sobre o que está oculto. Que na verdade não é tão oculto assim, né? Porque foi o que eu comecei a falar. Eu vou começar por esse sobre o que está oculto porque eu comecei a falar sobre isso. E é bom dar continuidade, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na mesa, senão minha visão fica toda embolada. Enfim. O que é que está oculto? Que não é tão oculto assim, convenhamos. 4 de ouros e 9 de paus. Esse seu apego a algum tipo de situação, pessoa, pensamento e sentimento tá te atrapalhando. Atrapalha. Você meio que tá estagnado, estagnada. Você tá estagnado, estagnada emocionalmente. Você tá estagnado, estagnada financeiramente, emocionalmente. Uma estagnação. Eu não falo nem em escassez. Você parou. Eu não digo nem do meio do caminho. Você tava andando, se tocou sobre algo que você deixou lá, né? Algum tipo de coisa que já passou e voltou para aquele lugar. E aqui demonstra que você já deu as costas para isso. Então, assim, você tá se pegando muito pensando no que você vivenciou com alguém, algum tipo de situação que te proporcionou um bom sentimento. Só que assim, meu bem, não vale mais a pena. Vale mais a pena. 5 de ouros, tudo isso que você tá se permitindo viver aí é por pura carência. E é uma carência que não vale muito a pena, porque assim, aqui o 10 de copas, ele cai oposto à imperatriz. Você é uma pessoa que, em vez de estar se valorizando, tá enxergando o brilho e o potencial que você tem, prefere estar preso ou presa a memórias que não digo e julgo que são insignificantes, né? Porque eu não sou ninguém para poder determinar isso. Mas são insignificantes para o momento que você está vivenciando. São insignificantes para a maneira como você deveria estar se comportando neste exato momento, sabe? Aqui eu vejo muito pessoas que não conseguem superar situações que aconteceram, pessoas que não conseguem superar situações do passado, pessoas que estão presas dentro de certos tipos de situações da qual já passou há muito tempo. Só que, de alguma maneira, essas pessoas elas querem que isso volte. E assim, se pra você realmente vale a pena voltar atrás, é bom que você volte. Mas com a consciência e com a certeza de que não é isso que sua espiritualidade quer pra você. E justamente, eu não tô ficando maluco. O que eu venho, ó? 9 de copas, 9 de ouros no caso. Fiz uma vídeo, 9 de ouros, fala muito sobre a observação de alguma coisa, né, do passado, porque aqui a mulher, ela tá observando na sua casa, né, que pode ser uma casa de infância, isso aqui é muito sugestivo. Então, o 9 de ouros no fundo do deck fala muito sobre isso. 4 de paus, algo relacionado a lá, que fazia você se sentir bem, algo que trazia um certo tipo de sentimento, né, benéfico para você. Os amantes, algo relacionado sim a uma relação amorosa, a uma relação edificante, algo ali que proporcionava um sentimento bom entre duas pessoas, né?
E aqui, ó, julgamento. Algo relacionado sim ao passado. Uma relação que já foi, você já vivenciou, mas que de alguma maneira você não conseguiu desapegar. 4 de copas. Então, assim, se você prefere vivenciar, né, dentro, vibrar nessa energia de passado, parabéns pra você. Porque enquanto você vibra aí nessa energia de passado, infelizmente tudo seu, que era pra você estar correndo atrás, tá lá parado te esperando. E é bom que realmente ainda esteja parado e que você tenha muita sorte disso aí estar parado, que poderia ter já sumido, sabe? Porque o que você tá se proporcionando a vivenciar é algo que, tipo assim, você vai olhar quando você estiver lá na frente e vai falar, por que eu parei pra poder vivenciar isso? Aqui tem um valete de espadas, demonstra que você possivelmente passou por situações de mentira, né? Não é calúnia, mas é de mentira, de traição. O mago também, ele falando muito sobre lábia aqui, o lábio, o mago, muito sobre lábia. Então, assim, alguém, eu acho que isso aqui tá falando muito sobre essa questão de vida amorosa, né? Ou algum tipo de relacionamento entre ficantes, onde 2 pessoas se envolveram. Aqui, uma seguiu o caminho que tinha que seguir e a outra, infelizmente, não conseguiu superar o que tinha que superar, né? Tornou toda essa situação insuperável e não tá conseguindo seguir em frente. Só que a espiritualidade, de alguma maneira, já deixou claro, já demonstrou para essa pessoa que não vale a pena, né? Não é algo que você deveria voltar atrás, não é a relação que você deveria insistir. Só que, infelizmente, o que é que essa pessoa tá fazendo, né? Aqui, ó, achando que está sendo divônica, divônico, em lutar contra o que a espiritualidade está querendo mostrar e dizer. Então, se para você dessa maneira está funcionando, ótimo, siga em frente, porque a espiritualidade não vai te obrigar a tomar um certo tipo de atitude da qual você não queira, né? A única coisa que elas estão querendo te mostrar aqui e te dizer, né? Porque, como eu falei, é um vídeo, é uma mensagem da espiritualidade para o momento que você está vivenciando. A espiritualidade, nesse último deck aqui, ela tá pedindo muito para que você tenha clareza em relação ao que você merece e o que a sua espiritualidade está querendo te mostrar, porque assim, não vale a pena. Pode ter feito você vivenciar momentos muito bons, pode ter feito com que você vivenciasse situações emocionais que te traziam um certo tipo de satisfação, né? E de equilíbrio, só que infelizmente não tá mais existindo isso, né? Já passou, você já vivenciou isso, é algo do qual você não deveria estar preso, presa, você deveria seguir em frente, porque tem coisa muito melhor do que isso que você vivenciou lá na frente, sabe? Aqui demonstra que se você for lá pra frente, se você continuar andando, você vai vivenciar situações que são boas para você e para o seu emocional. Então se permita vivenciar isso, né? Saia desse estado de inércia, saia desse estado de negação, de não querer enxergar, de estar teimando sobre o que você sabe que é teimosia. Não é questão de, ai, vai acontecer, né? Daqui a pouco tá achando aí que tá fazendo lei da atração para poder atrair a pessoa de novo, atrair a situação, e não vai, tá? Não vai. Se você conseguir atrair, infelizmente, vai ser muito pior do que foi, tá? Porque você aqui quer, de toda maneira possível, tomar essa atitude, né? De voltar atrás aos sentimentos da pessoa. Essa pessoa, você pode até ter contato ainda com essa pessoa, né? Você pode até ainda ter algum tipo de envolvimento. Mas isso não significa que ela tenha sentimentos por você e ela vai deixar de ser o que ela foi e vai deixar de agir da forma como ela agiu. Infelizmente, não vai. Isso aqui é o que eu estou enxergando, é o que eu estou vendo de forma muito clara e nítida. Mas, óbvio que tudo fica a critério da pessoa, até porque carta não vai te obrigar a tomar nenhum tipo de atitude que você não queira, né? Isso aqui é só um recado da sua espiritualidade, da espiritualidade em geral, no geral, para um momento. Aqui demonstra algum tipo de atitude que você vai vir a tomar. Então, ou você, se tiver, né, toda essa força o suficiente, vai colocar um ponto final dentro dessa situação. Senão, possivelmente, você vai atrás dessa pessoa de novo, você vai correr atrás dela, você vai tomar uma atitude para poder voltar atrás. E, infelizmente, vai sim dar de cara com a porta, no sentido de se frustrar. Porque você vai perceber que essa pessoa não mudou. Então, o que a espiritualidade em si ela quer dizer, ela pede para que você siga em frente, ela consegue compreender até que não está sendo fácil, que não é fácil,
porque você se apegou aos momentos que você vivenciou com essa pessoa, né? Mas você precisa entender, enxergar e perceber que o que você passou, não vai vivenciar de novo. Você tem suas lembranças, suas memórias. Você tem que decidir. Ou você escolhe vivenciar e relembrar delas de forma positiva, como foram momentos bons que eu vivenciei, vou levar e guardar dessa maneira. Ou você escolhe vivenciar da maneira como você está vivenciando. São momentos que me faziam bem, eu quero de volta, eu quero isso, eu quero aquilo. É egoísmo. O mago fala isso. Então, assim, é isso, tá? Sua espiritualidade, não a sua em si, mas a espiritualidade como um todo, né? Ela pede para que você lide com isso no sentido de ressignificar a sua pessoa e o que você merece. Porque aparentemente o que você vivenciou dentro dessa relação não foi boa, mas ainda assim você quer ter toda uma ressignificação disso. Não vale a pena. Mas isso fica ao seu critério. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ressoado com o momento de vocês. Os positivos, é claro, né? Os negativos também é muito importante, porque sem positivo não existe negativo e sem negativo não existe positivo. Espero que vocês tenham gostado. Volto aqui da próxima vez para poder fazer mais consulta para vocês, entendeu? E é isso. Não se esqueçam de sempre escutar a espiritualidade, né? Independentemente se está sendo benéfico ou não, se está sendo positivo ou não o que elas estão falando, o que eles estão dizendo, não esqueçam de seguir a sua intuição, porque escutar a sua intuição é escutar a sua espiritualidade. Seguir a sua cabeça é sim você seguir a sua espiritualidade, porque é ali, é por aí e por ali que eles falam com a gente. Um beijo.